Olá, você que nos acompanha em nossas devocionais, graça e paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Vamos orar e agradecer a Deus por mais esta manhã. Amado Pai, Senhor de nossas vidas, te louvamos, te adoramos e te bendizemos. O Senhor, ó Deus, por suas ricas misericórdias, nos tem, ó Deus, renovado a cada manhã. Ó Deus, a vida, abrimos os nossos olhos e podemos, ó Deus, meditar na Tua Palavra. Obrigado, Pai, em nome de Cristo. Amém. A Palavra de Deus hoje se encontra aqui em João, capítulo 9, Evangelho de João, capítulo 9, o verso de número 31, diz assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Essas palavras foi o argumento do cego de nascença. O capítulo 9 de João fala da história desse homem que os discípulos perguntaram para Jesus se ele havia pecado ou se os pais haviam pecado, e Jesus vai dizer que nenhum e nem outro, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus, verso 3. Então Jesus vai trabalhar naquele homem, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego. Ele então foi ordenado por Jesus ao tanque de Siloé e lavou e voltou vendo. Em outros momentos nós podemos até falar ou entender por que Jesus fez lodo e aplicou, fez ali um barro e aplicou nos olhos daquele homem. Porque para esse cego foi necessário Jesus fazer isso, Mas fica para outro momento, Nossa intenção aqui nessa manhã é falar sobre o argumento deste cego, um cego de nascença que agora vê e que é chamado agora para a sinagoga, exatamente para dar explicações de quem foi que fez isso, e como ele conseguiu este feito. Então, a partir daquele momento, quando ele vê, as pessoas ficaram impressionadas, ficaram confusas, acreditando que não era ele. E então aquele homem foi levado para os fariseus ali na sinagoga, verso 13: levaram, pois, aos fariseus o que Dante fora cego. E aí começa o interrogatório sobre o que aconteceu na sua vida. Ele tem que explicar isso e falar várias vezes a mesma coisa. Eu era cego e agora vejo. Um homem aplicou lodo em meu rosto, em meus olhos, e agora eu vejo. Versículo 15: os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhe respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Simples assim. Talvez os homens ficaram incomodados. Quem que é esse homem? E exatamente essa é a questão. E olha o argumento dos fariseus no verso 16. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Jesus, eles estão se referindo a Jesus, porque ele fez uma cura no sábado. Diziam outros, e aí começa a confusão, Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E aí começa, se Jesus é pecador, como é que ele fez esse milagre tão extraordinário? E nós vamos ver logo aqui nas palavras do próprio cego por que ele foi tão extraordinário. E houve dissensão entre eles, termina o verso 16. A discussão agora começou, porque ninguém
Todos são pecadores e os fariseus sabem disso, e se são pecadores não poderiam fazer tal milagre. E então há uma confusão aqui, né? Porque eles estão chamando Jesus de pecador, mas Jesus fez um milagre que não era impossível de acontecer. Um homem cego de nascença ver, né? Não é nem voltar a ver, porque ele nunca viu na vida, né? Ele nasceu assim. E agora nós vemos eles discutindo sobre isso, né? E depois perguntaram de novo no verso 17, segunda vez que estão perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, que visto que abriu os olhos, que é profeta? Respondeu ele. A primeira expressão deste cego é que Jesus é um profeta. Eles não acreditam, verso 18, né, que ele fora cego. Então a primeira questão aqui não é nem com Jesus, mas com o rapaz. E aí chamam os pais, né, como na sequência vai mostrar, e os pais dizem: sabemos que ele é nosso filho, né, mas a gente não sabe como ele voltou a ver. Ele nasceu cego, a gente sabe disso, mas a gente não sabe como ele voltou a ver. E eles estavam com medo, porque se alguém dissesse que foi Jesus, eles seriam expulsos da sinagoga se então confessassem Jesus. Verso 22, os pais disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. E esse jovem vai ser expulso. No final do verso 34 nós vemos isso. Então os pais saíram de cena, né, e pediram para que eles interrogassem o rapaz. No verso 23, então eles chamaram pela segunda vez. Então esse texto nosso hoje, do verso 31, está inserido entre os versos de 24 a 34. Né? Essa última parte, essa segunda vez que ele é interrogado sobre o que lhe aconteceu. Então, o verso 24 diz: então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Os fariseus ali fizeram a mesma coisa que Josué fez com Acã, dá glória a Deus, ou seja, era uma expressão usada em tribunais, né, em momentos de julgamento, e ali então aquele homem estava se comprometendo a falar toda a verdade. E assim como a gente vê hoje nos tribunais as pessoas colocando a mão sobre a Bíblia, né, e dizendo que vão expressar somente verdades, né? Então esse dar glória a Deus significa isso. Mas os fariseus ali também disseram: nós sabemos que esse homem é pecador. Como assim? Como é que eles sabem que Jesus é pecador? Ou seja, eles começaram já esse julgamento com uma imprecisão, com uma mentira, né? Porque eles não foram investigar Jesus, eles foram investigar o rapaz, quando eles deveriam ir até Jesus, e eles já estão tratando Jesus como um pecador. Guarda isso para a sua vida, né? Muitas vezes nós julgamos sem conhecer, e isso é farisaísmo, né? Julgar sem conhecer é algo errado. Ele retrucou: se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Esse jovem, ele não foi na onda desses fariseus. Eu não sei se ele é pecador, né? Então, algo que já começou aqui a confrontá-los. O primeiro confronto, né, é de não aceitação ou de não ir junto com a ideia dos fariseus. E de novo eles perguntam, né, que te fez ele? Como te abriu os olhos?
Ele respondeu: já vou-lo disse e não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis também, vós também tornar-vos seus discípulos? O jovem já começou a ficar nervoso, né, com aquela situação. Era a terceira vez que eles estavam perguntando, né, e a segunda vez que ele era chamado para um interrogatório, mas a terceira vez que estavam perguntando. E aí aquele jovem, então, de uma maneira, né, mais intensa, ele diz: vocês querem ser discípulos dele, né? Vocês querem saber para ser discípulos dele. E isso provocou os fariseus, porque os fariseus não gostam de Jesus, né? Não tem nenhum desejo de ser discípulo de Jesus. E o injuriaram e disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. O verso 28 exatamente mostra esse confronto, mas agora uma discussão que começa a virar insulto. Eles não disseram que ele, aquele jovem, era discípulo de Jesus, mas não falaram isso de uma maneira boa, de uma maneira amorosa, mas de uma maneira provocativa e também como uma condenação. E aí, se ele é discípulo de Jesus, então ele precisa ser expulso da sinagoga, porque eles não aceitavam Jesus como o Cristo, como já vimos aqui no verso 22, mas eles disseram que eram discípulos de Moisés. Tem uma coisa interessante que nós precisamos entender neste verso, e eu queria deixar duas frases aqui do pastor Wiersbe. Ele diz assim: um verdadeiro conservador pega o que há de melhor no passado e usa no presente, sem perder de vista as coisas novas que Deus faz. E isso ele está pensando ali em Mateus 13:52, né, de que o reino de Deus é de coisas novas e coisas velhas, né? Então, aqueles fariseus, quando eles dizem que são discípulos de Moisés, eles estão olhando para o passado, mas ficando no passado e não entendendo as coisas novas que Deus está fazendo naquele momento. Mas aí ele faz uma consideração sobre o verdadeiro conservador e o retrógrado. Ele diz: o retrógrado simplesmente preserva um passado petrificado, opõe-se a mudanças e resiste às coisas novas que Deus faz. Um verdadeiro conservador e um retrógrado. E aqui os fariseus mostram, quando dizem que são discípulos de Moisés, que eles não estão abertos para as novidades que Deus faz nos dias deles. Eles ainda querem ficar no passado. Meu irmão, cuidado, né? Deus faz nova todas as coisas, né? E Deus nos surpreende. Nós colocamos Deus numa caixinha e acreditamos que Deus pode fazer do jeito que nós então acreditamos. Deus pode muito mais do que a gente possa imaginar. Lembra de Efésios capítulo 3? Né? Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então não coloque Deus numa caixinha. Não pense que Deus não possa fazer algo que vá te surpreender. Deus é muito mais do que a gente possa imaginar. E aqui ele continuando então, a partir desse momento, sabemos, versículo 29, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. E aí a gente começa a pegar os fariseus no pulo, né? Eles chamam Jesus de pecador, né? De que Jesus não poderia ter feito isso, porque Jesus é um pecador, e que Jesus e que ele esse milagre não aconteceu de fato, né? Por isso eles estão insistindo com aquele rapaz para explicar como aconteceu. Ele
não, o milagre não existiu e por isso estão investigando com esse rapaz em vez de investigar com Jesus. Mas agora eles dizem que não sabem de onde Jesus é. Chamam Jesus de pecador, sabemos que ele é um pecador, mas nós não sabemos de onde ele é. E aí começam as incoerências. Irmãos, quando nós não queremos conhecer mais a Cristo e estamos diante de fatos que nos surpreendem, nós começamos e querendo sustentar a nossa posição, nós começamos a mostrar as nossas incoerências e que nós não conhecemos de fato tudo e que precisamos conhecer mais. Né? Sabemos, mas não sabemos. Essa é a posição dos fariseus. Nós sabemos que Deus falou com Moisés, mas Jesus nós não sabemos de onde ele é. Então, o verso 30, aquele rapaz diz: nisso é de se estranhar que vós não sabeis de onde ele é, contudo me abriu os olhos. Que estranho, né? É o que o jovem está dizendo, que estranho vocês não saberem de onde ele é, porque ele me abriu os olhos. Quem fez isso? Quem já fez isso? E esse vai ser o argumento dele na sequência, né? Sabemos que Deus não atende pecadores. E aqui algo interessante que Calvino vai nos ensinar sobre essa expressão. Ele diz: os que pensam que o homem falou isso de acordo com a opinião do povo estão enganados, pois a palavra pecador aqui nessa passagem, como em outras que ocorrem recentemente no texto, significa uma pessoa ímpia, uma pessoa imoral. É a doutrina uniforme das Escrituras que Deus não ouve ninguém além daqueles que invocam com verdade e sinceridade. Pois, enquanto somente a fé nos abre a porta para irmos a Deus, é certo que todos os homens maus são excluídos de se aproximarem dele. E ele até declara que detesta as suas orações, Provérbios 28, 9. Como ele abomina seus sacrifícios, Provérbios 15, 8. É por um privilégio especial que ele convida seus filhos para si, e é o espírito de adoção sozinho que grita em nossos corações: Abba, Pai. Romanos 8,15 e Gálatas 4,6. Em resumo, nenhum homem está disposto a orar a Deus a menos que seu coração seja purificado pela fé. Mas os homens maus profanam o nome sagrado de Deus por suas orações. Portanto, eles merecem ser punidos por esse sacrilégio do que obter qualquer coisa para a salvação. Por conseguinte, o cego não raciocina inconclusivamente que Cristo veio de Deus, porque Deus presta ouvidos favoráveis às suas orações. Então, quando o cego diz: sabemos que Deus não atende pecadores, isso não teria acontecido se ele fosse um pecador. Ou seja, quebrando o conceito dos fariseus quando eles disseram que Jesus é pecador no verso 24. Se ele fosse pecador, então Deus não teria atendido o que ele fez na minha vida. Então, diante daqueles fatos, algo diferente está acontecendo. E aí ele diz: mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Então, veja, sabemos que Deus não atende, mas quem Deus atende? Aqueles que temem a Deus e praticam a sua vontade. Nesta palavra desse jovem cego de nascença, nós aprendemos algo importante e decisivo sobre a nossa vida de oração e busca ao Senhor. 1 João, no primeiro livro de João, no capítulo 5, vai dizer que Deus ouve as nossas orações se oramos segundo a sua vontade. Aqueles que oram segundo a vontade de Deus, Deus ouve e atende.
Deus realiza, porque nós oramos aquilo que Deus é a vontade de Deus. E João nos dá essa confirmação de que isso acontece. Então, nós vemos aqui algo importante para a nossa vida de fé. Suas orações, os seus pedidos de oração estão baseados nisso que ele está colocando, de que Deus atende aqueles que temem e praticam a sua vontade. Nós precisamos olhar para as nossas orações, para a nossa vida de fé e observar como nós estamos comportando e também como nós estamos orando, o que nós estamos orando, o que nós estamos pedindo a Deus. Não poucos aqueles que reclamam que têm orado tanto a Deus, mas que Deus não tem atendido. Por que será? Por que será que as orações não estão sendo respondidas? Por que será que muitos estão frustrados com Deus por terem uma vida de oração, mas algo rotineiro que nada acontece? E nós precisamos compreender que essa reflexão do jovem cego é algo importante para a nossa vida, de que Deus atendeu a Cristo naquele momento e as palavras dele foram algo importantes para nós também, de que Deus atende aqueles que temem a Deus. As pessoas hoje têm um conceito errado de temor a Deus, não estão de fato temendo, porque se temessem a Deus, buscariam a Deus muito mais do que buscam. Hoje nós vemos vários evangélicos, vários que se dizem cristãos, mas que são cristãos só de domingo, não é cristão de todo momento. Tem muitos que leem a Bíblia só no domingo na igreja, quando deveriam orar quando deveriam ler todos os dias. Pessoas que oram somente quando estão na igreja, quando deveriam orar sem cessar, como a Bíblia mesmo ensina. Bíblia e oração são provas de temor a Deus, de devoção, ou seja, priorizar o culto ao Senhor. Quantos não vão ao culto? Domingo passado falei sobre Malaquias, capítulo 1, versos de 6 até o capítulo 2, 9, aonde Deus fala através de Malaquias, né? O filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Onde está a minha honra? E as pessoas estavam ali naquele tempo de Malaquias entregando sacrifícios enfermos, coxos, defeituosos, né? A mesa do Senhor é canseira, é enfado, estavam fazendo de qualquer jeito e desonrando a Deus. E Deus, então, por causa da aliança, aonde Deus já havia proferido isso através de Moisés, vai relembrar ao povo dizendo: vocês me desonram fazendo isso. E nós desonramos a Deus. Onde está o temor ao Senhor? Desonramos ao Senhor chegando atrasados, saindo mais cedo, olhando para o relógio e não tendo prazer no culto. E às vezes a gente pensa: você teme a Deus? Temo, mas esquece de olhar as próprias práticas, as próprias atitudes. E ainda queremos que Deus então atenda às nossas orações. Temor a Deus é algo que, como nós já falamos em várias outras devocionais aqui ao longo desses 2 anos, temer a Deus é algo que deve estar dentro do nosso coração. Temer a Deus faz a gente não temer as outras coisas. Esse jovem aqui entendeu o que Deus fez na vida dele e ele não estava preocupado se ia ser expulso da sinagoga. E ele foi. O verso 34 diz que ele foi. Ele não teve medo de
de falar sobre Cristo e o que Cristo fez na sua vida. Logo na sequência dos versos de 35 a 41, ele vai conhecer mais a Cristo, aquele que curou a sua visão. E ele então vê coisas que os fariseus não viram, né? Os religiosos vão continuar cegos na sua caminhada, enquanto aqueles que estavam cegos verão o Senhor. E aqui nós vemos então esse jovem trazendo esta expressão que muito, este confronto onde muito nos ensina de que se queremos ver Deus nos atendendo, precisamos temer a Deus e precisamos praticar a sua vontade. A esses Deus atende, né? E Deus atendeu Cristo e porque Deus também tinha um propósito, né? Deus tinha uma obra a fazer na vida daquele jovem, como o próprio Jesus diz: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E Deus atendeu Jesus ali e sempre atenderá Jesus. Mas diante desse tratar aqui com este jovem cego de nascença que ali começou a ver e viu Jesus, o primeiro homem, né, diante dele, que ele mesmo vai dizer que era um profeta. Depois ele vai dizer que é alguém que Deus ouve, e depois ele vai reconhecer como o Filho de Deus. E assim como é o propósito do Evangelho de João, né, mostrar os testemunhos de que Cristo é o Filho de Deus. Meu querido, nós precisamos também temer ao Senhor e praticar a sua vontade. Se queremos que Deus nos atenda, se queremos que Deus nos use e que Deus faça algo em nossas vidas, precisamos temer a Deus, precisamos praticar a sua vontade. Ele vai dizer isso lá no capítulo 7, né? Jesus vai dizer isso no capítulo 7, no verso de número 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Somente praticando a vontade de Deus, é que nós vamos compreender as coisas maravilhosas que Deus faz, as coisas incríveis e interessantes e fantásticas que Deus faz em nossas vidas. Precisamos temê-lo, precisamos praticar a sua vontade e então ver Deus atendendo as nossas orações, os nossos pedidos. Que Deus te abençoe nesse dia, que ao buscar o Senhor e temê-lo, e esse temor vai se revelar na sua prática, na sua decisão. Ontem mesmo estava gravando uma devocional, uma mensagem para o nosso grupo da igreja, aonde falava sobre isso, sobre priorizar a Deus, né, ali no livro de Ageu. Como nós precisamos priorizar as coisas de Deus para mostrar esse temor. Quando Deus está acima de todas as coisas na nossa vida e quando nós estamos com esse compromisso sério de praticar a sua vontade, Deus nos atende. E aí não adianta ficar frustrado com Deus, você tem que ficar frustrado com você mesmo, né? Se Deus não tem te atendido, é sinal que não é. O problema não está com Deus, o problema está com você, que não tem buscado a Deus como Ele deve ser buscado. Ele atende aqueles que o buscam, Ele atende aqueles que o temem, Ele atende aqueles que praticam a sua vontade. Então, hoje é o dia de você mudar o rumo da sua vida e assim começar a submeter-se mais a Deus e priorizar Deus na sua vida. Vamos orar? Pai Santo, nós te pedimos perdão se temos, ó Deus,
priorizado mais as nossas coisas, a nossa vida, aquilo que nós temos para fazer, do que ao Senhor. Perdão se não temos mostrado temor por Ti. Perdão se não temos praticado a Tua vontade. O Senhor atende e, de fato, o argumento deste jovem é verdadeiro. Diferente dos fariseus que não conheciam Jesus e ele estava conhecendo o Senhor e ainda ia conhecê-lo mais ainda, e não estava se importando se seria expulso daquele lugar, exatamente porque entendeu o que o Senhor fez na vida dele. Ele sabia o que Cristo significa, que Cristo veio de Deus, que veio do Senhor, e por isso ele não era um pecador, mas ele era alguém que o Senhor atendia e que o Senhor fazia grandes coisas, porque ele é teu filho. E assim, ó Deus, que possamos ter esta compreensão maior, saber quem é Cristo, saber mais e mais do que Cristo fez por nós, pois é este conhecimento que nos faz ter maior temor a Ti e também praticar a Tua vontade. Então, ó Deus, que nesse dia possamos buscar mais o Senhor, que possamos priorizar o Senhor, e assim abençoa, Deus, o Teu povo, a Tua igreja, e todos aqueles que não Te conhecem, como este cego de nascença não conhecia, possam vir a Te conhecer. O Senhor possa fazer grandes coisas na vida daqueles que ainda não Te conhecem. Abra os olhos daqueles que ainda estão cegos, e que eles possam ver o Senhor e os grandes feitos do Senhor em suas próprias vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe neste novo dia e que você tema o Senhor, pratique a sua vontade e Deus vai atender as suas orações, assim como aquele cego recebeu a graça porque Deus atendia a Jesus. E assim você também seja abençoado neste novo dia.